pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, a equipe da Beta Games Group fez um comunicado para sua comunidade avisando que o jogo 171 acaba de entrar na fase beta de desenvolvimento e que essa nova versão vai contar com um novo mapa, novos veículos, personagens e muito mais. Eles também divulgaram algumas novas imagens que possuem alguns spoilers do que a gente vai encontrar nessa versão beta. Mas aí, já imaginaram como vai ser esse novo mapa do Game 171? Então fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar mostrando todos esses novos detalhes para vocês. E galera, não esqueça de já chegar representando, deixando o likeão pesado e se inscrevendo no nosso canal para não perder nenhuma novidade do Game 171. E galera, só lembrando que minha música nova Golf Walk já tá disponível com clipão no YouTube e também em todas as plataformas digitais. E estamos quase chegando a 100 mil visualizações, então conto muito com o apoio de vocês pra gente atingir essa meta. O link tá aqui na descrição. E bom, rapaziada, já faz um tempinho que eu não trago novidade pra vocês aqui no canal sobre o Game 171. Eu acho que o último vídeo que eu trouxe foi justamente no Natal, onde houve, né, a atualização natalina, que deixou toda a cidade de Sumarite com a temática de Natal. Além também de adicionar a nova missão de coletáveis de Bengala de Natal, que desbloqueava a roupa de Papai Noel pro Nicolau. E bom, agora no dia 28 de janeiro, a equipe da Beta Games Group emitiu um comunicado tanto pros seus apoiadores do Catarse, como também pra sua comunidade, através das suas redes sociais, revelando uma grande notícia, que o Game 171 acaba de entrar na fase beta de desenvolvimento, que pra quem não tá ligado, o jogo já passou por duas fases de acesso antecipado pra comunidade, sendo que a primeira versão que o público teve acesso foi a pré-alpha, que estava disponível apenas pra quem contribuiu no Catarse. Inclusive, grande parte desses apoiadores, né, dependendo da categoria que você selecionou, também daria acesso à versão alpha do jogo, que foi essa última que foi disponível, inclusive, como acesso antecipado na Steam, e que foi liberado pro público agora no mês de novembro. Então, quem já havia apoiado no Catarse teve acesso a essa versão, né, essa atualização, e quem não tinha apoiado pode também ter acesso à versão alpha comprando ela lá na Steam ou na nuvem. Eles divulgaram agora esse infográfico dando mais detalhes sobre o desenvolvimento da fase beta e o que a gente pode esperar que vai estar sendo adicionado no jogo nessas versões. Segundo o roadmap do estúdio, a intenção agora na versão beta é expandir cada vez mais o mapa do jogo, então serão adicionadas novas cidades dentro do jogo, além também de otimizações pontuais. Então tudo que ainda não está perfeito dentro do jogo vai estar sendo reparado e otimizado para todo o organismo do game funcionar da melhor forma possível. Além disso, eles prometem fazer melhoria das mecânicas atuais, então todas as mecânicas que já estão disponíveis no jogo, mas ainda não são as versões finais, vão estar sendo lapidadas, e também farão atualizações e melhorias dos gráficos em geral, que é algo que já deu para perceber muito gritante da versão pré-alpha para alpha, que houve um salto gráfico gigantesco, né? Ainda mais depois de otimizações de texturas, houve bastante lapidação, eles melhoraram a cidade, né? Reconstruíram partes da cidade, então com certeza eles vão estar trabalhando bastante nisso ainda para melhorar cada vez mais aí na versão beta. Também terá a adição de mecânicas restantes planejadas para o jogo final, ou seja, na versão alpha ainda não tá todas as mecânicas que vão estar ali na versão finalizada do jogo. Então todas as mecânicas vão estar sendo adicionadas agora na versão beta, porque praticamente, galera, a beta já é uma versão quase completa do jogo, já é uma versão que tem todas as ferramentas disponíveis e que vão estar sendo reparados ali bugs, implementando novos conteúdos, mas basicamente as mecânicas do jogo já são finalizadas ali na versão beta. Eles também prometem fazer a adição de novas categorias de veículos e expansão do número de veículos, então existirão novas categorias, né, que até então não fazem parte do jogo, e vai aumentar o número de veículos que tem em cada categoria. Então terão mais carros esportivos, populares, utilitários, motos e muito mais que vem por aí que a gente nem imagina. Eles também querem adicionar novas categorias de personagens e expansão desse número de personagens, então haverão muito mais NPCs e personagens que fazem parte ali do dia a dia do Nicolau dentro da quebrada dele lá em Sumarite, o que é muito interessante, né, rapaziada? Vai estar dando aí uma expansão dentro do universo do jogo. Eles também prometem adicionar novas categorias de armamento e também expansão no número de itens. Então, agora a gente vai ter novas categorias também com novos modelos, o que sem dúvidas vai somar muito dentro do gameplay do jogo. E algo que é muito questionado dentro da comunidade é sobre a campanha do jogo, né? Se ele vai ter modo história ou não. E bom, rapaziada, vai sim ter modo história. Inclusive, um dos primeiros teasers que foi liberado pela equipe da Beta Games Group já trazia uma premissa de como seria a atmosfera e a história do jogo. Eles comentaram agora diretamente sobre isso, dizendo que a criação da campanha do jogo vai ser feita na versão Gold, que vem logo após a beta. Então a gente pode esperar aí, talvez, quem sabe, um acesso também à versão beta, ou talvez a gente só vai ter acesso a uma nova etapa de desenvolvimento do jogo na finalização dele, quando o game realmente for lançado. Porém, eles já estão comentando aí até mesmo após a versão beta, o que vem por aí, que seria essa fase Gold de desenvolvimento, que é basicamente ali uma lapidação, um polimento, para deixar o jogo cada vez mais otimizado, mais fluido e com os gráficos bem aprimorados, né, rapaziada? Meio que cortando
cortando as rebarbas mesmo. E sobre essa versão Gold, os planos deles são de criar a campanha do jogo, então acho que provavelmente deve envolver todo o processo, desde criação do roteiro, dublagem, captura de movimento, né, porque pelo que eles comentaram aí também, rapaziada, todas as cutscenes vão ser encenadas, assim como acontece no GTA V e nos maiores jogos da indústria, e inclusive para fazer essa captura de movimentos, né, essa gravação de todas as cutscenes, vai ser utilizado um equipamento de captura de movimento, né, então isso aí vai ser algo que vai ficar muito bacana dentro do jogo, muito realista, e eles até comentaram que eles ainda não compraram esse equipamento, porque o dólar agora tá muito em alta e o valor do equipamento também teve elevação também nesses últimos anos, então eles vão deixar para adquirir esse equipamento quando chegar nessa fase Gold, porque realmente não faz sentido comprar esse equipamento agora, sendo que é algo que vai ser trabalhado mais pra frente do desenvolvimento, né. Porém, eu até fiquei meio em dúvida, porque eles haviam compartilhado nas redes sociais algumas imagens, né, ali com a comunidade, e que mostrava o Nicolau já gesticulando, com uma animação que parecia ser um pouco mais profissional, então eu até mesmo imaginei que eles já tinham adquirido esse equipamento e já tinham feito ali alguns spoilers, mas pelo visto não foi o caso, tá, rapaziada? Agora eu não sei como eles estão conseguindo fazer isso, se é algo que vai ser implementado ainda na versão alpha através de atualizações, só sei que o Nicolau tá fazendo alguns gestos e tal, então é bem interessante o que os caras já estão conseguindo fazer dentro do jogo. Além disso, na versão Gold, eles também prometem fazer uma otimização profunda, que provavelmente deve ser para corrigir todos os bugs existentes, né, para fazer a otimização mais pesada, para fazer o jogo rodar com mais tranquilidade, até mesmo em hardwares que não são tão potentes, todo mundo vai poder jogar o jogo da melhor forma possível e com uma qualidade decente, né. Muita gente reclama que o jogo vem bugando bastante, que tá mal otimizado ou coisas do tipo, é porque na verdade o game ainda nem foi otimizado, tá, rapaziada? Ele tá rodando de maneira grosseira mesmo, né, ainda tá em desenvolvimento. Porém, na versão final eles vão fazer toda essa lapidação que é pra fazer o jogo rodar mais tranquilo, muito mais fluido e mais leve aí pra todos os tipos de hardware. Eles também falam sobre a questão de investir na localização de novos idiomas, que como vocês viram aí na versão alpha, praticamente o jogo foi um sucesso, diversos países afora estão curtindo o jogo, estão jogando e comentando também, né, nos vídeos do YouTube, em blogs, sites de notícia. Então eles investirem também na localização de novos idiomas faz com que o jogo vá cada vez mais longe. Já vem sendo um sucesso no Brasil, mas lá fora também tem ganhado bastante repercussão, então é muito bom eles investirem também em novos idiomas pra galera saber o que tá acontecendo. Provavelmente o jogo deve ser dublado no futuro, pelo menos em inglês, né, é o que eu imagino, porque isso aí também sem dúvida faria com que o jogo chegasse mais longe, mais pessoas entendessem e consequentemente vendesse muito mais, né, rapaziada. E pra finalizar, eles também detalharam um pouco sobre essas etapas que o jogo enfrentou, né, da versão pré-alpha, o que eles prometeram, o que foi entregue, porque segundo esse infograma dá pra ver que eles sempre entregaram mais do que foi prometido ali nas campanhas de arrecadação, né, como por exemplo na versão pré-alpha, eles adicionaram coisas como a possibilidade de disparar de dentro dos veículos, nova categoria de arma, sistema de rádio com músicas licenciadas, o sistema de dublagem dos personagens e NPCs, sistema também de cadência ali contra os outros criminosos da cidade, contra a polícia, novos veículos. Da mesma forma também, rapaziada, aqui na versão alpha, eles foram muito além do que eles prometeram, né? Conseguiram adicionar todos os itens que haviam sido prometidos e ainda trouxeram uma nova série de detalhes pro jogo que vem sendo inclusive atualizado, né? Essa versão alpha, como vocês sabem, agora no Natal teve a atualização natalina, era pra ter tido uma atualização na Copa também, né? Infelizmente o Brasil não seguiu, não foi pra final, mas eles sempre estão buscando atualizar e já anunciaram que virão muito mais novidades pra versão alpha. Então quem comprou já a versão na Steam vai ter um jogo ainda moderno até sair as próximas versões, ou até mesmo até o game ser lançado ali na versão final. Então é muito bacana, rapaziada, ver como a equipe da Beta Games Group tá mantendo uma comunicação bem próxima com seu público. Basicamente, desde o lançamento da alpha até agora, eles estão lançando posts semanais praticamente, né? Pelo menos aí todo mês há uma grande novidade, há uma comunicação oficial, o que mostra que a intenção deles é estar cada vez mais próximo da comunidade, vendo o feedback deles e também mostrando que os caras estão trabalhando firme e forte no jogo. Acredito que depois do sucesso que foi essa pre-order, né, essa versão de acesso antecipado na Steam da versão alpha, acredito que isso aí tenha ajudado muito eles a arrecadar recursos para investir cada vez mais no jogo e seguir com o desenvolvimento a todo vapor. Acho que essa é a ideia que eles quiseram passar com esses posts e é muito bacana ver esse projeto continuar caminhando. Eu tô muito ansioso para ver o que vem por aí, essas próximas novidades. Só sei, rapaziada, que eles também ganharam um prêmio do site Jovem Nerd, que eu acredito que muitos de vocês já devem conhecer, né? Tem o canal do YouTube deles, tem um site, já são aí uma galera bem tradicional da internet que realmente tem bastante relevância. E eles agora estão com esse site oficial que faz notícias, né, do mundo game, geek, filmes e muito mais. E eles fizeram uma premiação esse ano e o Game 171 em 2022 foi escolhido como o game mais legal do ano pelo público do Jovem Nerd. Então é uma votação que não tem categorias, né? Você pode ir lá, pelo que eu entendi, e sugerir qual que é o game que você mais curtiu, né? Não tem uma
tabela pra você selecionar pré-pronta, é só você ir lá e votar qual game que você mais curtiu. E a maioria do público foi lá e comentou do Game 171, o que mostra que realmente, galera, é um grande sucesso e que até o público mais exigente, né, porque o público do Jovem Nerd é uma galera bem exigente, tanto pra filmes, jogos e muito mais, mas a galera gostou bastante do resultado aí do trabalho da equipe da Beta Games Group e avaliaram o game como sendo o mais legal do ano. Então, parabéns à equipe da Beta Games Group e ao Jovem Nerd também. Achei esse prêmio muito legal. Eles publicaram, né, lá no perfil oficial deles uma foto do Nicolau sorrindo bem engraçado, segurando o troféu, né, do prêmio, que o nome do prêmio é do Brasil. Então foi muito legal aí. Inclusive, essa é uma das fotos que eles publicaram lá que eu imaginei que tivesse utilizando esse novo sistema de captura de movimentos, mas não foi o caso. E além do prêmio, eles também ganharam do Jovem Nerd um livro do jogo do bicho, tá ligado? Como uma sugestão de conteúdo que poderia ter dentro do jogo. E como vocês sabem, né, mano, aqui no Brasil esses jogos são bem populares, né? É até uma contravenção, porém é algo muito disseminado dentro da cultura, então quem sabe não vai ter um jogo do bicho no Game 171. Mas e aí, rapaziada, o que vocês acharam de todas essas novidades? Muita coisa bacana vindo por aí, eu tô muito ansioso pra ver, né? Agora o game tá na versão beta, eu não sei se eles vão disponibilizar essa versão pro público, se a gente vai ter acesso ali, os youtubers ou alguma coisa do tipo, mas sempre que forem saindo mais novidades em relação a ela, com certeza eu vou estar trazendo pra vocês. Segundo a entrevista lá do Flow, a ideia é que eles adicionem 5 cidades na versão final, então vamos ver o que vai vir por aí, galera, que eu tô muito ansioso de fato, tá? O que vai vir nessa versão beta, qual vai ser esse novo mapa, quantos mapas virão na versão beta, conforme forem saindo mais novidades, com certeza eu vou atualizando vocês e trazendo tudo aqui no nosso canal. Demorou? Mas aí, o que vocês acharam de todas essas novidades? Será que a gente vai poder curtir também a versão beta, assim como a alpha? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, não vacile e deixa o like pesado pra fortalecer, que isso ajuda muito o nosso trabalho e mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal. Sempre que tiver novidade, você vai receber a notificação aí, demorou? Outra maneira de não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se e também no sininho ativando todas as notificações, assim sempre que tiver novidade de GTA 6, 171 e muito mais, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Lembrando também que você pode se tornar membro do nosso canal, ter acesso a todos os vídeos antes de todo mundo, ter o seu nome passando na tela assim como de toda essa galera, GIFs, figurinhas, conteúdo exclusivo e muito mais. Já clica aqui embaixo e vem fazer parte da Máfia Sunnyplay você também. Se não puder se tornar membro, não tem problema, clica aí no botão valeu, que com R$2 você pode deixar sua mensagem personalizada, além de apoiar o nosso trabalho. E nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aí na tela, principalmente, galera, lá no meu Instagram e no nosso Teco Sunnyplay Underline. Lá eu tô sempre compartilhando o melhor do nosso conteúdo, vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, interagir comigo e muito mais. E não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal Sunnyplay, que aqui só tem vídeo pra vocês, continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!